Olá! Estamos chegando ao final do 5º semestre do nosso curso. Nesta aula, vamos fazer uma revisão da gramática estudada a partir da unidade 11. Iniciaremos revendo os verbos modais e o presente perfeito contínuo. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, iniciaremos revendo os verbos usados para expressar proibição, permissão e obrigação, ou seja, os verbos modais. Então, os verbos modais, os principais, são can, may, must, ought to e should. Então, o can indica poder, como capacidade, possibilidade, permissão e probabilidade. Então, aqui é importante, veja bem, você tem que ver o contexto. Então, se eu tenho essa oração aqui, she can lift 50 pounds, ela consegue levantar 50 libras, esse verbo está indicando capacidade, tá? E pode, nesse caso, ser substituído pelo verbo ser capaz, que é to be able to. Mas vamos supor que eu tenha esse contexto aqui, ó. The doctor can see you at 5 o'clock. O médico pode atendê-lo às 5, ou seja, existe a possibilidade do médico atendê-lo às 5. Então, o mesmo can agora está indicando possibilidade. Como permissão, eu posso ter o can, como posso ter o verbo may. Então, veja bem, can I go home now? Você está pedindo permissão. Esse mesmo pedido pode ser feito com o verbo may. Então, may I go home now? Então, nesse caso, tanto can quanto may estão indicando permissão. Então, can I go home now, indicando permissão, pode ser substituído pelo verbo to be allowed to. Veja agora esse caso, com o verbo may. It may rain today. Pode chover hoje. O que eu estou indicando aqui? Uma probabilidade que chova, ou seja, nesse caso, o verbo may indica probabilidade. O verbo must, por sua vez, indica obrigação, necessidade ou dedução. Veja os exemplos, olha. You must study for the test. Você deve estudar para a prova. Bem, aqui esse must, o deve, ele está indicando o quê? Uma obrigação, uma necessidade que você tem de estudar para a prova. Nesse caso, ele pode ser substituído pelo verbo ter, que é o have to. Então, you must study, você tem que estudar para a prova, não é? Então, you must study, você deve estudar para a prova, pode ser substituído por you have to study for the test. Você tem que estudar para a prova. Já no exemplo de baixo, olha, a Laura must be sick. A Laura deve estar doente. Então, é uma dedução, né? Nesse caso, não tem como você substituir o verbo must por have to, ok? Então, must pode indicar obrigação ou necessidade e must também pode indicar dedução, depende do contexto. O próximo verbo, ought to ou should, deveria, aqui no caso, eles indicam obrigação moral, conselho, sugestão. Então, por exemplo, olha, you ought to help your family ou you should help your family. Você deveria ajudar sua família. Aqui pode ser um conselho, uma sugestão, ok? Uma obrigação moral. Então, veja bem, quando você tem um verbo modal, não é só saber a tradução, que o can, por exemplo, é pode ou o may é pode. Você tem que saber o que ele está significando naquela oração. Então, lembrando, it may rain, pode chover, probabilidade. E o must study, o must aqui é o quê? Obrigação, necessidade. You must be sick, você deve estar doente. Esse must aqui é uma dedução sua, ok? Então, os verbos modais, isso é importante, você tem que ver o contexto que ele está inserido, ou que você vai precisar usá-lo, para fazer a sua opção, ou para saber se ele está realmente indicando uma possibilidade, ou uma obrigação, uma capacidade, um conselho, ok? Então vamos lá. Então, em fundamentos, vamos começar revendo os verbos usados para expressar permissão. No caso aqui, o verbo to be allowed. Então, to be allowed to, indicando permissão, é como se fosse o verbo can, o verbo poder. You are not allowed to eat in the room.
esse not, you're not allowed, que é o to be allowed to, só que está na negativa, né? Tem o not aqui. Você não é permitido, né? Comer na sala, ou seja, você não pode comer na sala. Então, o to be allowed to, aqui, como você tem o verbo to be, para você colocar a interrogativa, você coloca o to be na frente do sujeito e a negativa acrescenta o not depois do verbo. Então, veja aqui, ó. Employees are allowed to, os empregados podem, ou têm permissão, ou são permitidos, né, a flexibilizar o horário de trabalho. Então, eu tenho aqui to be allowed to. Para fazer interrogativa, você coloca o verbo to be na frente do sujeito. E para fazer a negativa, você coloca o not depois do verbo to be. Então, can e may, ou may indicando permissão, podem ser substituídos pelo verbo to be allowed to. Aqui alguns exemplos no seu livro, não é? Você tem to be allowed to aqui, não é? E todos eles poderiam ser substituídos por can ou may. O verbo must indica obrigação ou necessidade. Agora, que vale lembrar o seguinte, que a negativa de must pode ser don't ou doesn't have to ou mustn't. E essas duas negativas têm sentidos completamente diferentes. Então, se eu vou fazer uma negativa para o must e eu quero indicar que não há necessidade, não há obrigação de se fazer alguma coisa, eu não posso usar o mustn't nesse caso aqui, ó, tá? Não posso. Eu vou usar o doesn't have to ou don't have to. Então, veja esse exemplo. I don't have to anticipate the payment. Ou seja, não há necessidade de eu antecipar o pagamento. Eu não preciso antecipar o pagamento. Então, must na negativa, como falta de necessidade, é don't have to ou doesn't have to. Agora, se eu quero indicar que algo é proibido, por exemplo, aí sim eu posso usar o mustn't. Então, por exemplo, nessa oração, I mustn't anticipate the payment, significa que eu não posso, que é proibido eu fazer essa antecipação. Então, observe que nessas duas frases, né, eu tenho sentidos completamente diferentes, ok? Então, por exemplo, você não deve fumar no elevador, né? You mustn't smoke in the lift. Então, aí no caso é proibido. Tem um estacionamento lá que você não pode parar naquele space, naquele lugar. Então, you mustn't park here. Você não deve. Por quê? Porque é proibido parar aqui. Então, use mustn't. Por outro lado, nossa, eu tirei notas boas, não fiquei de exame, não preciso estudar. Então, eu posso dizer, oh, I don't have to study for the test, porque eu já passei. Então, eu não preciso estudar mais para a prova, porque eu já passei, ok? Aqui você tem o can you could como be able to. Então, lembre-se, o can you could, ele pode sim ser substituído por to be able to, por ser capaz, quando ele indicar o quê? Capacidade, ok? Uma habilidade. Então, she can ride a bike. Esse can aqui, ó, ela pode, no sentido de ela consegue andar de bicicleta. Então, sim, aqui está indicando uma habilidade, uma capacidade. Então, nesse caso, você pode substituir o verbo can por to be able to. Então, she can ride a bike é a mesma coisa que she is able to ride a bike. Ela consegue andar de bicicleta, ela é capaz de andar de bicicleta. Então, revendo aqui os verbos modais, eu acrescentei o shall, né, como convite. Então, shall we go out for dinner? Tipo, que tal saímos para jantar? Ou vamos sair para jantar? Então, você está usando o shall para dar o sentido de convite, para fazer um convite. Então, no seu livro, você tem vários exemplos desses modais, indicando o sentido que cada um está dando na frase, né? Então, por exemplo, may I see the balance sheet? Posso ver o balanço da empresa?
permissão. Então, esse posso aqui é permissão, ok? Ah, onde é que está o contador? Where's the accountant? Oh, he may be in the director's room. Ah, ele pode estar na sala do diretor, que é uma possibilidade, né? Pode ser que ele esteja lá. Sorry, I cannot understand the contract. Ah, eu não consigo entender, eu não tenho habilidade, capacidade para entender esse contrato. Então, aqui é capacidade, ok? Veja o 4. The Board of Directors must decide about the year plan. Então, o Conselho Diretor deve decidir sobre o plano anual. Obrigação. O mesmo must já no exemplo 5, she must be very busy. Ela deve estar muito ocupada preparando os documentos, né, para a reunião. Opa, então aqui é uma suposição, uma dedução sua. No 6, a gente tem o shall usado para convite. Shall we go for a drink after the meeting? Vamos tomar um drink depois da reunião, ok? Na 7 e 8, can, como permissão, que também pode ser utilizado o could, ok? Como poderia. Então, você pode sim usar o could, ao invés de can, para pedir permissão, ok? Especialmente se for uma permissão mais formal. It's too late, you should go home. Você deveria ir para casa, é tarde. É um conselho que você está dando. She can arrive again, ou late again. Ela pode chegar tarde de novo. Existe essa possibilidade, ok? Oh, she must be rearranging the details of the agreement. Ela deve estar arrumando novamente os detalhes, né, para o acordo, que é uma dedução sua. Eu acho que ela está lá fazendo isso. E aqui aparece the client might. O might, que às vezes é passado de may, mas pode ser usado também como uma probabilidade menor que a may. Então, the client may visit us e the client might visit us. Você pode usar o might para indicar uma probabilidade um pouco menor. Agora, atenção. O passado de may como probabilidade, de must como dedução e de ought to e should como conselho ou obrigação moral é feito dessa forma aqui, ó. Você usa o próprio verbo modal, mais o have, mais o particípio passado do verbo principal. Vamos ver o exemplo para facilitar, olha. Em português, se eu disser, pode chover hoje em Santos. Eu não sei, eu não estou em Santos. É uma probabilidade, eu acho que pode chover. Se eu quero dar essa mesma probabilidade para ontem, eu não estive em Santos, não sei se choveu ou não. Em português, pode chover hoje em Santos. Como é que fica? Pode ter chovido ontem em Santos, eu não sei. Então, veja, pode chover. Passado, pode ter chovido. Ela deve estar doente. Ela deve ter estado doente. Então, deve estar, deve ter estado. Você deveria ajudar a sua família. Passa para o passado. Deveria ajudar. Você deveria ter ajudado a sua família. Então, vamos lá. Vejam os exemplos. It may rain. Pode chover em Santos. Passado. It may have rained. Pode ter chovido. Então, modal está aqui. O have está aqui. E o particípio passado do verbo principal. Chovido, estado, feito, corrido, terminado, vendido. Particípio passado aqui. Um exemplo com must. She must buy that car. Ela deve comprar aquele carro. Como dedução, passa isso para o passado. Ela deve ter comprado. She must have bought that car. E um exemplo com what you should. You should help your family. Você deveria ajudar sua família. Você deveria ter ajudado a sua família. You should have helped your family. Agora vamos falar um pouquinho sobre o presente perfeito contínuo, né? Então, o presente perfeito contínuo expressa uma ação que vem ocorrendo já há um determinado tempo, ou seja, uma ação que começou no passado e continua até hoje. Presente perfeito contínuo é formado por have ou has, né, se for he, should, mais o particípio passado do verbo to be, been, mais o gerúndio, o verbo com ing. Então, por exemplo, I have been
studying for hours. Então, você tem aqui, ó, o for como palavrinha-chave, por tanto tempo, há tanto tempo. Então, I have been studying for hours. Eu estou estudando há horas. Mas a gente tem também o presente contínuo. Então, o presente contínuo, que é formado só pelo verbo to be, mais o verbo principal no gerúndio, para indicar uma ação que está ocorrendo no momento da fala. Então, veja, she is reading the contract now. Ela está lendo o contrato agora. Então, essa ação ela está fazendo exatamente agora. Você vai usar somente o present continuous. Então, veja esse exemplo. Tem um exercício que você precisa colocar o verbo que está entre parênteses, né, na oração, no tempo verbal adequado. Então, eu tenho aqui she, verbo to read, que é o verbo ler, o contrato, the contract now. Então, eu tenho como palavra-chave o now, que é agora. Então, eu sei que esse agora indica o quê? Que a ação está sendo realizada no momento da fala. Assim sendo, eu vou usar o presente contínuo. Então, vai ficar she is reading the contract now. Então, verbo to be mais o verbo principal com ing. Então, a ação que acontece no momento da fala, present continuous. Agora, observe o exemplo seguinte. Você tem lá uma oração she, verbo to read, verbo ler, o contrato, quer dizer, a mesma oração que está aqui. Só que ao invés de agora, eu tenho for hours. A palavrinha-chave é for, há horas. Então, palavra-chave for, indicando por tanto tempo, há tanto tempo. Palavra since, desde, são palavras que indicam que a ação começou no passado e continua até agora. Assim sendo, eu vou usar o present perfect continuous. Então, você teria que colocar she has been reading, ou seja, have ou has, como é she é has, mais been, que é o particípio passado do verbo to be, mais o verbo aqui que está entre parênteses, no gerúndio, com ing. She has been reading. Só que a tradução, olha, para o português, vai ser a mesma tradução, praticamente aqui do verbo, né? Como se fosse presente contínuo. Ela está lendo o contrato. Aqui, ela está lendo o contrato. Ué, mas por que então estão diferentes? Porque aqui é agora, é no momento da fala, presente contínuo. Aqui é uma ação que começou no passado, ela está lendo o contrato há horas. Continua até o presente, presente perfeito contínuo. Present perfect continuous. Então, no seu livro você tem vários exemplos, né? Indicando ações que começam no passado e continuam até o presente. Mais exemplos aqui. She has been working as the company's account for 10 years. Esse apóstrofo S é o has, hein? Tá? Então, she has been working. Ela está trabalhando, né, como contadora da empresa for 10 years. Há 10 anos. Então, observe a palavra-chave for aqui. Ó. Mesma coisa aqui. I've been studying English for an hour now. Eu estou estudando inglês há 1 hora agora. Ok? Então, você tem vários exemplos com present perfect continuous. A seguir, vamos rever os advérbios, as orações condicionais e as conjunções estudadas até aqui.